Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperance? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você. Antes de qualquer coisa, eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente volta assim que liberar. Até Cruzeiro. Você tá vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo. Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA. Então a construção ela é muito favorecida nesse aspecto. O time faz muito bem isso de atrair marcação para encontrar meias e atacantes às costas dessa marcação. Uma das grandes características para mim do Flamengo com o Felipe Luiz. Um dos pontos que me deixava alguma dúvida, a gente falou sobre a questão sem bola de Pulgar e de Jorginho juntos. Rubro-negra. O Flamengo estreou com tudo no Mundial de Clubes e já mostrou para que veio. Com gols, raça e aquele futebol envolvente, o mais querido dominou o jogo e deixou a imprensa do Brasil e do mundo simplesmente em choque. Todo mundo de boca aberta com o poder do Mengão. A estreia foi só o começo. Segura que vem mais por aí. Aqui é Flamengo, parceiro. E não esquece, hein, nação? Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário brabo aqui embaixo. Falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade. Deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo. A gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que... Ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso. Muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão, por isso houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta. Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. E passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila,
Dá pra cogitar do Flamengo Hoje conseguir foi um resultado. exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá pro Flamengo sonhar. Dá pro Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam. Os 2 saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras que podia ter vencido, o Botafogo venceu, e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já tá num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor, ou tá tudo bem? Então, boa noite, William. Boa noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo. Talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético. Quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético, então acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras sim saiu com um gostinho amargo e não acho que o Flamengo saia com um gostinho amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos, talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas, mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. É claro que o jogo contra o Los Angeles é um jogo que também oferece riscos. O Flamengo pode fazer mais contra o Los Angeles também. O Chelsea fez. Mas que o Los Angeles hoje se mostrou melhor do que o Esperança. É isso. É melhor. Eu acho que é mais difícil fazer mais do que ganhar por mais de 2 gols de diferença do Los Angeles do que o Chelsea ganhar por mais gols de diferença do Esperança. Eu tô falando tudo isso pensando numa primeira colocação, que pro Flamengo seria maravilhoso, porque tudo indica que o segundo colocado da chave do Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Pois é. Que aí, pra mim, tá entre os grandes favoritos à conquista do troféu. Então, para o Flamengo ficar em primeiro teria um peso muito grande, porque você foge do Bayern na fase seguinte. E aí seria muito legal. Então, ok, pensando dessa maneira, você pode falar, puxa, realmente a coisa poderia ter sido melhor, porque dava para o Flamengo ganhar de 4, de 5, dava, acho até que dava. Dava. Porém, acho que assim, isso não configura gosto amargo, eu acho. Assim, claro, você ainda tem que jogar contra o Chelsea. O Flamengo tem até condições de ganhar, eventualmente. Não seria o normal. Não vejo o Flamengo como favorito. Configura, digamos assim, o gostinho de quero mais. É isso. Bom, eu acho que sim. Poderia ter sido melhor. Sim. Poderia ter sido melhor. Mas acho que tá de boa. Foi uma boa vitória, um resultado tranquilo. E assim como disse o Calçade, acho que assim, a estreia do Jorginho, aí não tô nem falando da Copa do Mundo, eu tô falando de olhar já pro resto da temporada. A estreia do Jorginho é uma estreia muito promissora, já pensando também em Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque são esses os títulos que o Flamengo acho que busca de fato, ou acredita que sejam realmente possíveis de serem conquistados. E tem uma coisa nossa, como a gente vê a primeira rodada do Mundial, a gente espera. A expectativa é de que os times brasileiros joguem no seu limite, no potencial máximo, tenham o melhor desempenho possível. E até agora nenhum teve. Pois é. Nenhum teve. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, a gente já falou disso, mas pode mais. Tem que jogar mais.
eu não gostei da atuação do Botafogo. Nem um pouco. Sim. Nem um pouco. Sofreu no segundo Não gostei tempo. mesmo, assim. Aí eu acho que tá bem abaixo. Dos brasileiros até agora foi O pior deles até agora. E ganhou, hein, mas... E ganhou, não tô falando nem que não mereceu ganhar, mas o que passou no segundo tempo é desnecessário. E é o que tem os piores compromissos. É o que tem os Acho que compromissos. essa é a questão. Exatamente. Né? E o Flamengo, eu acho natural. Vamos supor que o Flamengo faça uma campanha épica no Mundial. Não sei se vai fazer ou se não vai fazer. É normal que em algum momento o time em alguns jogos não jogue tão bem. Eu só tenho expectativa e vou continuar do Flamengo melhor do que eu vi hoje. Melhor do que eu vi hoje. Eu acho que o Flamengo, como disse o Jean, pode brigar pela primeira colocação do grupo. Brigar pela primeira colocação do grupo facilitar a chegada, no mínimo, às quartas de final. E aí, quando você chega num torneio que você resolve em jogo direto, embalado, moral lá em cima, torcida alucinada, elenco muito bom, mesmo o Flamengo longe de ser um dos favoritos, tá? Longe, o Flamengo sempre é favorito quando joga aqui, mas não é um dos favoritos. Os favoritos são ali os 5 europeus, mas o PSG, Bayern, Real. Exatamente. City, esses times são os favoritos. Dá para o Flamengo fazer uma bela campanha e vai saber. E eu, honestamente, eu só falo esse vai saber, achando que não vai dar, pro Flamengo, dos brasileiros. Então, por isso, talvez a minha expectativa seja maior quando eu vejo o Flamengo entrar em campo, mas também acho natural que não corresponde à minha expectativa todas as vezes. É importante que o Flamengo ganhe com segurança, e ele fez isso. Eu acho que assim, vamos passar para o Pedro Ivo, o Pedro Ivo vai entrar ao vivo com a gente. Eu acho assim, a chance do Flamengo chegar às quartas é ser primeiro desse grupo. Porque se ele for segundo, possivelmente pega o Bayern de Munique, aí é uma situação complicadíssima. Mas se ele for primeiro tem um jogo de ataque contra a defesa. Eu acho que, por exemplo, eu tô com o Jean, Calçado também, eu acho que o Flamengo tem chances de empatar. Eu acho que o Flamengo tem chances de vencer eu acho que tem chances de vencer o Chelsea. O Chelsea é favorito? Mas o Flamengo tem chances de vencer o Chelsea. Tá jogando melhor do que jogou hoje. Exatamente. Aliás, os dois precisam ser melhores. Tanto o Flamengo quanto o Chelsea, eles precisam ser melhores para que um possa vencer o outro. No caso do Chelsea, alguém sair vitorioso desse confronto. O Chelsea ainda não... O Chelsea não está brilhando. Sim. Não foi uma temporada brilhante. E não foi bem hoje. E então, assim, aí que está a chance do Flamengo. De melhorar, de ter um jogo superior ao que fez hoje e de encarar de frente uma situação do Chelsea que não é a melhor. O Chelsea tem jogadores para jogar muito mais. Concordo. Mas muito mais futebol. Muito mais. Mas não dá nem para... Assim, o Chelsea faz, sim, talvez joga 30% do elenco que tem. Né? Mas a realidade pode ser a realidade do Mundial. Aí acho que é um ponto para o Flamengo. É diferente de outras equipes contra outros brasileiros. Quando você pega um time que está voando. Né? Porque é o seguinte, você tem dúvidas em relação ao Manchester City. Como é que? Porque o Manchester City está numa reformulação em meio ao Mundial. O Real Madrid acabou de chegar o Xabi Alonso. Sim. Qual vai ser o impacto disso? Um time que vai demorar para entender ou um time que vai correr mais do que corria porque chegou o treinador novo? Vamos ver também. O PSG, você sabe que está jogando num nível Champions e chegou jogando desse jeito. Então, só para completar e passar para o Pedro, o brasileiro que está olhando para o Mundial, achando que o Mundial é a chance do futebol brasileiro, é a redenção do futebol brasileiro. E nós vamos mostrar para o mundo o nosso futebol. Lembra, sabe aquele negócio? Que 5 estrelas, aquela conversinha mole. Esse brasileiro vai se estrepar, porque não vai ser isso. Aquele que acredita que tem que ser... Os placares vão ser duros, difíceis, sofridos, e aí dá para ir caminhando, esse talvez a sua esperança não tão ferida. Porque tem gente que acha que o Brasil vai chegar lá e detonar. Sim. Não vai. Pedro Ivo Almeida com a gente a partir de agora nesse Linha de Passe, acompanhou de perto a vitória do Flamengo sobre o Esperança e traz as impressões dele também. E claro, primeiro de tudo, quando a gente tem um repórter, no caso um repórter comentarista, que é o Pedro Ivo em loco, a gente quer saber de clima. Como é que sai o torcedor do Flamengo? Né? Ele tá friozinho lá, tá com casaco. Como é que tá o clima do torcedor do Flamengo aí, Pedro? A gente falando aqui, poderia ter sido mais, mas tudo bem, estreou legal, com vitória, é importante. Como é que tá o torcedor do Flamengo aí nesse clima aí, dessa estreia contra o Esperança? Pedro, aí tem muito pra gente conversar também. Eu quero você o programa todo, hein? Em pé aí o programa todo, Pedrão, participando com a gente. Tudo bem, William? Um abraço a você. Antes de qualquer coisa, eu já peço desculpas antecipadamente caso algum tunisiano ou rubro-negro mais exaltado possa invadir o nosso link aqui, mas a gente já volta assim que liberar. Até você está vendo aqui, né? Temos candidatos. O que eu acho... Um segundo.
Vamos lá, vamos tentar, William. Vou retomar aqui que a gente tem que ficar na rua por regras de direitos da FIFA. A gente precisa sair do estádio para fazer esse link, mas não tem problema nenhum, a gente está acostumado. Vamos lá. Sobre o jogo em si, sobre o ambiente. Estou ouvindo atentamente aqui o Vitor, o Jean, Calça, a mesa toda. Um tom de poderia ser mais, um tom de, pelo início do jogo, poderia ter construído mais, vantagem, comparação. Eu acho que o tom aqui é um pouco diferente. O torcedor do Flamengo, ele carregava uma ansiedade muito grande, uma ansiedade do tipo... Eu já vi esse time derrapar em outras situações, eu já vi esse time ficar pelo caminho em semifinal do antigo formato do Mundial de Clubes. Não conhecemos muito o time tunisiano, mas conhecemos as oscilações desse Flamengo, ainda que tenha muita qualidade. Então o clima é de um certo alívio. Passado o alívio, um clima de festa. O Flamengo precisava ganhar para superar um pouco essa estreia ansiosa. Os jogadores falam muito em ansiedade. O Felipe Luiz falou em conter, sabe, ali, o primeiro tempo, uma ansiedade. O Léo Ortiz fala muito em como controlar essa ansiedade de um gol no início, o gol sai no início, então consegue controlar ali um pouco isso. Então acho que é uma página virada de uma estreia. O Flamengo queria os 3 pontos, o Flamengo queria passar um pouco esse nervosismo de estreia e acho que ele conseguiu. No segundo momento, por que não ter uma boa atuação contra o Chelsea e beliscar? Aqui a galera tá empolgada. Então eu acho que aqui dá um pouco do tom do que é essa estreia do Flamengo. Muita festa pela vitória, não exatamente lamentação de que não foi 3, 4, 5. O torcedor do Flamengo queria soltar um pouco, extravasar. Tinha muita ansiedade, tinha muito de será que vamos empatar, será que vamos tropeçar? Não. Primeira página virada, vitória, 3 pontos. O que podemos fazer contra o Chelsea no segundo momento? Acho que tem um pouco disso, desse Flamengo. Já a gente volta para falar um pouco mais, só entender essa rapaziada aqui que está invadindo o nosso link, mas a gente segue por aqui. Jorginho, uma última pergunta. O passe para o Luiz Araújo foi instinto ou foi treino? Um pouco dos dois, digamos, né? A gente sabe o posicionamento dos nossos atletas em cada parte do campo. Mas acredito que também tem um pouco da minha característica. Quando chega ali, eu já chego olhando o que está acontecendo antes e consigo encontrar várias vezes esse tipo de passe. Então, digamos que foi uma boa combinação dos dois. Obrigado, Jorginho. Bem-vindo ao Flamengo. De nada, obrigado. Tá aí Jorginho, né? Jogador que fez a sua estreia com a camisa 21 do Flamengo hoje. E como a gente vinha dizendo, uma boa estreia do Jorginho, né? Ele e Pulgar, estava até conversando com o Mansur e com o Alex enquanto a gente assistia ao jogo, com a linha de defesa que tem o Flamengo hoje, com 2 zagueiros que tem como passe, o bom passe, uma de suas características, aquele passe vertical, não aquele passe apenas de lateral, zagueiro, lateral. E com os volantes que o Flamengo tem hoje, que também são jogadores que arriscam o passe mais vertical, né? Os meias quase não vinham atrás para receber aquela bola perto dos zagueiros, porque não tinha necessidade. Eles podiam adiantar um pouco para tentar receber a bola numa área onde que eles pudessem ter um pouco mais de influência direta na criação de jogadas, né, Mansur? É algo que o Flamengo vai se habituar a fazer também com esses 2 jogadores como volantes. A questão assim, é que o Flamengo concentra, o Flamengo concentra muito talento, assim, né? Se você pega as primeiras 6 posições do campo, da linha, né? O Flamengo tem, além dos 2 zagueiros que jogaram, Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar e Jorginho. O Flamengo tem Danilo, que estava como opção de banco, Alexandre, que não estava como opção de banco, Varela e Ayrton Lucas, jogadores de um nível muito bom, mas evidentemente em termos de qualidade técnica individual um pouco abaixo, o Vinha que está voltando. Então o Flamengo concentra muita qualidade técnica, jogadores de um nível muito alto, né, para esses primeiros passes, né? Então a construção ela é muito favorecida nesse aspecto. O time faz muito bem isso de atrair marcação para encontrar meias e atacantes às costas dessa marcação. Uma das grandes características para mim do Flamengo com o Felipe Luiz. Um dos pontos que me deixava alguma dúvida, a gente falou sobre a questão sem bola de Pulgar e de Jorginho juntos. Uma questão que para mim foi bem resolvida hoje foi a divisão deles de espaços com bola. Quase sempre você tinha eles em, que a gente costuma dizer, em alturas diferentes. Quando um mais recuado, o outro mais avançado, raramente os 2 na hora de construir jogada lado a lado. Então gerando sempre a possibilidade de o time progredir. Fosse o Pulgar que entrava entre os 2 defensores, o Jorginho se colocava à frente. Se fosse ao contrário, o Pulgar já se colocava à frente, para que a partir daí se achasse um passe
para os meias do Flamengo. Acho que essa divisão de espaço deles hoje com bola ficou bem resolvida pelo Felipe. Então isso ajudou que os dois juntos tivessem, na parte ofensiva do time, um rendimento bom. Ô Alex, pra gente não falar só das coisas boas do Flamengo, né? A gente já citou diversas aqui, a qualidade de passe para controlar o jogo. O que me incomoda ainda às vezes no Flamengo é o time criar poucas oportunidades, né? O Flamengo tem muito a bola, mas não cria tantas oportunidades como poderia com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem do meio para frente. Se a gente for pegar no primeiro tempo, além do gol que fez com o Arrascaeta, o Flamengo teve um chute do Gerson, de dentro da área, né, que vai em cima do goleiro e ele acaba espalmando. Não me lembro de uma outra grande chance criada. O que é possível fazer, e isso não aconteceu apenas nesse jogo, é algo que a gente tem falado aqui no Troca de Passes e tem sido um pouco recorrente nesse time do Flamengo, esse gráfico da posse de bola com o número de finalizações de qualidade precisa crescer. Como melhorar isso, hein? Se é que você concorda com o que eu estou dizendo. Não, eu concordo. O problema é quando você tem... Aí junta até uma questão, acho que do emocional, que é o seguinte, você tem uma facilidade tão grande em controlar o jogo, porque todos os setores você tem jogadores com um bom pé. Domina bem, passa bem, está sempre bem posicionado. Então, às vezes, daquela vez de eu ser um pouco mais agressivo e arriscar um passe, um drible, alguma coisa para gerar um desconforto na defesa, isso, né? Um desequilíbrio, um desconforto, é bom o termo. Às vezes eu pego e eu rodo, porque às vezes eu fico esperando ou pensando que de repente eu vou ter essa posse de bola e eu vou balançando eles, daqui a pouco essa defesa ela vai me abrir. Então, às vezes, você acaba meio que dentro dos padrões de comportamento, às vezes você está numa linha dessa e parece que você não percebe. E às vezes é um perfil também que o próprio Felipe passa para eles, né? De repente eu fico imaginando, o Felipe gosta tanto da posse de bola, né, que deve ficar muito na cabeça deles, né? Vamos ficar com a bola, né? Se é um passe mais arriscado, sempre falou, né? Do futebol objetivo. Aí isso fica na cabeça, né? Isso, mas eu acho que é a questão dessa fome para você tentar um pouco mais de outra, principalmente você sendo superior, porque o jogo também para jogar assim fica gostoso, senão você pega e você fica rodando. Na hora que você consegue ultrapassar, vamos dizer, uma linha, com esperança, ele tentava fechar bem esse meio, deixando um pouco mais as beiradas. Só que ele marca com dois lá, os dois volantes vinham aqui, o Flamengo nesse sentido, com a qualidade que tem saindo de trás, os dois zagueiros, com esses dois volantes que viram um quadrado, que viram um deles vira terceiro homem aqui com uma facilidade tão grande, teve realmente pouca infiltração, mas não sei se é uma característica deles. Eu adoraria, né, pensando no futebol, que tivesse às vezes um pouco mais de agressividade ali, né? O Flamengo já teve em alguns jogos formações que davam ao time muito desse ataque ao espaço. O time de hoje, se você olhar a característica do time que começou o jogo, é um time muito mais de controle propriamente do que de agredir, né? Você tinha o Jorginho com o Pulgar e os times do Felipe Luiz, os dois volantes já não passam tanto, eles já ficam por trás como organizadores da jogada. O Gerson, o Arrascaeta, o próprio Pedro, que não é um atacador de espaço em profundidade. Dali do meio para frente, se a gente for pensar, quem ataca mais espaço, né? O jogador que busca as costas da defesa adversária são o Arrascaeta e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que hoje inicia o jogo, vamos dizer, com o pé natural, né? Um canhoto pelo lado esquerdo, então ele tem, porque quando ele vai pro lado direito também a jogada dele é muito de corte para dentro, né? E não quando ele tá por dentro também, né? Ele fica meio limitado. Onde você talvez tivesse um pouco mais de ultrapassagem era com os laterais, né? Tanto que o Varela é o responsável por alguma das principais jogadas do Flamengo no primeiro tempo, recebendo essa bola mais aberta e dando, a gente tentando atacar o lance do Ayrton Lucas. E o lance do Ayrton Lucas que no segundo tempo. Ver esse tipo de triangulação, Mansour, não sei se o Arrascaeta, um exemplo, ele gosta e prefere, a maioria dos movimentos dele é centro para ponta esquerda, atacando, né? Então ali ele consegue fazer, porque o Flamengo ele faz 5 no meio de campo sempre. Então para um time que tem 5 contra 2 ou 3, porque se o time vai marcar o Flamengo com 2, ele tem 2 no máximo aqui 3, é normal, né? Mas para ter tanta superioridade no meio, essa bola ela circula pouco aqui, assim, vamos dizer, desses caras, né? Dessa bola de entrada. Só que do lado aqui direito, a bola chega no Varela, tem ele e Gerson, né? É um pouco mais reduzida essa questão para você ter um tipo de troca, né? Por mais que o Gerson venha para dentro. Então, lógico que é coisa que a gente vai olhando para você falar que poderia, de repente, melhorar isso daí, mas esse controle, ele depende muito bem dessa sua mentalidade. O que você quer do jogo, o que você está pensando, o que você está enxergando naquele momento. E tem que tomar cuidado para isso, às vezes, vira uma morosidade
entre aspas, aí você tem uma espetada lá, o adversário vai, faz um gol, você fala, poxa vida, né? Essa é a questão, o jogo fica vivo, né? Fica vivo, você tá sempre... E algumas vezes, em qualquer outro esporte, você tem um domínio que o Flamengo teve. Se é um jogo de basquete, esse jogo tá 15 pontos no segundo tempo, 15, 18 pontos. O futebol é um gol para mudar a situação margem mínima, toda. né, moço? É o que se chama, costumam falar os acadêmicos, é um jogo de contagem baixa. Então, ele precisa, um gol muda o resultado. Essa é a grande questão de você não conseguir transformar o seu volume, o seu controle em contundência. Ô, moço, eu perguntei pro Grafite e pro LED ali, mas queria também ouvir sobre essa questão de você e do Alex. Você imagina mudanças no time, por exemplo, para enfrentar o Chelsea? Porque a gente falou um pouco sobre o Pedro, de repente a formação do meio-campo. O que é que você imagina que o Felipe vai fazer, pensando já no próximo compromisso, de uma exigência muito maior que é o Chelsea? Eu acho que o Felipe nunca trabalhou com 11 definido. Quase sempre variou em função de administrar minutos dos jogadores e muito em função da característica do adversário. E eu acho que não existem jogos de características mais diferentes do que Chelsea e Esperance. Total. Então, eu acho que uma das questões, a questão da possível saída do Pedro, eu acho que não tem só a ver, se ela de fato vier a acontecer, não tem só a ver com pressionar a saída de bola. Acho que tem a ver com ele aí nesse jogo usar mais atacadores de espaço. Porque eu acho que o Chelsea vai tentar pressionar mais a saída de bola do Flamengo. Acho que o Flamengo vai trabalhar muito mais com a bola no pé desses zagueiros e volantes para atrair e aí tentar achar esses jogadores por trás. E aí acho que talvez um Plata ou um próprio Bruno Henrique, enfim, talvez sejam jogadores que ele vá se inclinar para esse jogo. Acho que pela característica do adversário ser muito diferente da característica do jogo de hoje. E até porque em algum momento eles vão estar com a bola e com uma qualidade de posse de bola. Isso também vai desgastar um pouco o Flamengo. Isso. Vai deixar o Flamengo, às vezes, mal posicionado. Não vai ter esse conforto que teve hoje, que tem alguns jogos. E aqui no Brasil, a gente viu que alguns times que conseguem ter um pouco de posse de bola melhor do que o Flamengo, essa característica quando está Arrascaeta e Pedro, dependendo conforme for, o Flamengo vai perdendo um pouco de energia. Normal, não é um time do mais pegador, ele pressiona a bola, né? Mas ao mesmo tempo de ficar esse tempo todo não é essa saúde, né? E tem um ponto, a grande vulnerabilidade desse Chelsea por ser um trabalho que está se construindo ainda, com jogadores novos, com treinador na primeira temporada. Tem uma questão que em quase todos os jogos ele se organiza para atacar com os laterais assumindo com bola um papel diferente do que eles têm na hora de defender. Um deles virando um volante, muitas vezes. Hoje, no segundo tempo, por exemplo, o Cucurella. O Cucurella começa o jogo como um meia pela esquerda e depois ele vira um volante do 3-2-5 que o Chelsea usava para atacar. O lado desse lateral que vira ou volante ou vira um meia, nem sempre ele tem uma cobertura feita a tempo. Se o time, ainda mais se o adversário consegue acelerar o jogo quando recupera a bola. Você ter a capacidade de explorar isso com jogadores de velocidade, com atacantes de outra característica, pode dar uma oportunidade ao Flamengo nesse jogo com o Chelsea. Eu fiquei pensando também sobre possíveis mudanças. Ele fez um grande jogo hoje, o Ayrton Lucas, né? Mas pensando no Chelsea também, se o Alexandre estiver à disposição, imagino que comece pelas características, jogador de organização, defensivamente melhor que o Ayrton Lucas. Talvez essa seja a opção também ali, né? É um time que ele defende muito mais essa questão dessa amplitude dos dois, né? Desses dois pontas mesmo. Depois que o Cucurella ele vem por dentro e aqui no lado direito também fica daquele jeito lateral muito mais por dentro do que por fora. E como que o Felipe ele vai encaixar esse tipo de marcação, né? Vai ser os laterais que vão bater nesses pontas, ou algum lado ele vai puxar alguém, um atacante para ser esse quinto, ou o atacante vai vir com o Cucurella por dentro, entende? Então essa jogada de que maneira que vai... E aí tem a questão do Jorginho, o benefício de ter jogado lá todos esses anos, de repente trazer ideias atuais daquilo que ele viu para jogar contra o Chelsea, que pode também acabar acrescentando, mas óbvio que vai exigir algumas coisas, é o jogo que a gente quer ver, né? Vai exigir algumas coisas do Flamengo que outras equipes assim não vão exigir. Eu imagino que vai ser o Chelsea com o Cucurella de lateral para volante, porque hoje não tinha o Enzo Fernandes. Isso. Quando joga o Enzo Fernandes, é ele que vai ser o segundo meia junto com o Palmeiras. Acho que foi também por uma dosagem de minutos, né? Muito claro. É muito claro, porque ele é um titular absoluto do time. Chelsea, os jogadores que mais começa partidas. Um dos capitães do time, inclusive, hoje. Então deve ter o lateral direito, se for hoje começou o Reece James, depois entrou o Malo Gusto. Mas
sendo qualquer um dos dois ficando mais na linha de defensores ou se juntando ao volante junto com o Cucurella, e o Enzo Fernandes indo se juntar ao Palmer como os dois por trás do centroavante. Não sei se vai ser o Nicolas Jackson ou se vai jogar o Dilap, que entrou hoje fazendo a estreia dele. E melhor que o Nicolas Jackson. Mas o Nicolas Jackson fez coisas muito interessantes no jogo, vindo receber essa bola e lançando, né? É uma coisa que o Flamengo precisa ter cuidado, né? Ele recebendo para acionar jogadores em velocidade. Enfim, acho que tem. Agora, acho que tem jogo rápido, né? Tanto o Madueke como o Pedro Neto, que foi melhor em campo. Foi. Aliás, eu concordei com a eleição da FIFA nesse jogo, né? Nesse jogo, sim. A pergunta, se você me perguntar, vamos ver esse gol, então, do jogo de hoje? Vamos. Vamos mostrar, então, aproveitar que estamos falando desse jogo do Chelsea, que é o adversário do Flamengo na próxima rodada. Vamos dar uma olhada como é que ele venceu o jogo contra o LAFC, o Los Angeles Football Club. Olha só, foi um jogo preguiçoso. Eu achei o Chelsea num ritmo bem mais lento do que normal. O que eu achei mais curioso é que o Chelsea passou o primeiro tempo inteiro tentando furar o bloqueio do time de Los Angeles. Na primeira vez que o time americano se colocou no campo de ataque, deu espaço para um contragolpe, para uma transição rápida do Chelsea, que não era o enredo do jogo, né? Não. E aí uma questão também que merece atenção. Palmer e Pedro Neto alternando quem ocupa por vezes o lado, até para o Palmer poder armar o jogo num lugar com um pouco mais de espaço. Não fez bom jogo hoje. Não foi um grande jogo dele, não. Mas por aí surge o início da jogada, e aí o que o Enzo tem de muito bom, acho que eu nem gosto do Enzo já posicionado entre linhas, muito perto da área e espaço curto. Por outro lado, essa capacidade de romper na área para finalizar dele é muito forte. Não meteu medo o Chelsea na estreia, não, né, Alex? Não, você não foi o Paris, meu filho. É Paris e Bayern, de Munique, beleza. Mas o Chelsea ainda não. Se me perguntarem, Flamengo é favorito? Acho que não. Tem jogo? Acho que tem. Acho que possivelmente, acho que é uma grande possibilidade de ter um bom enfrentamento. Eu acho assim, vamos ouvir o Léo Ortiz, depois a gente fala aqui, eu ia dizer alguma coisa. Vamos lá com o Léo Ortiz. Querendo ou não, tem uma ansiedade, até por conta de você não conhecer muito o adversário, né? A gente, lógico que tem informações, tanto coletivamente como individualmente do adversário, mas é diferente você estar dentro do campo ali e você não saber o que vem do outro lado, né? O que pode mudar. E a gente sabia que eles tinham um domínio muito grande dos jogos lá no país deles, então eram jogos que eles tinham uma dominância muito grande, então também era um fator que a gente não sabia como eles viriam, se eles viriam tentar propor o jogo ou se viriam numa situação mais fechada. Então é sempre uma surpresa ali no começo do jogo, mas acredito que a gente lidou bem com isso. Conseguimos abrir o placar, conseguimos deixar o jogo um pouco mais tranquilo. Em alguns momentos foi complicado, porque eles acabavam deixando os jogadores na frente e não voltavam para marcar, então tinha que ter esses encaixes. Mas acredito que a gente se defendeu muito bem, o Rossi foi pouco acionado, felizmente, e quando compareceu também, então feliz pela estreia, acho que uma estreia sólida, com uma vitória boa que nos dá a primeira colocação do grupo, até pelo saldo. E agora daqui a 4 dias a gente tem um jogo muito difícil, em que a gente vai se preparar muito para deixar tudo em campo e conseguir o resultado positivo. Você já tinha falado na coletiva que o Jorginho estava super adaptado e que já entendia a maneira de jogar e estava integrado com vocês. A gente viu hoje o Jorginho muito participativo, aparecendo como opção de passe o tempo inteiro, falando bastante. A gente sabe que ele é um jogador muito inteligente, achou um passe absurdo para o Luiz ali no segundo gol. Queria que você falasse agora melhor, agora que vocês já podem falar que ele foi titular e que já está fazendo parte desse time, como é que foi para vocês e o que ele ajuda ali na frente da zaga nessa organização também? Bom, eu sabia que... Eu falei na coletiva mesmo sem saber que ele ia ser titular mesmo, não falei sabendo de alguma informação que vocês não sabiam, mas é um grande jogador e dentro de um time como o nosso fica fácil dele se adaptar. Eu não peguei o primeiro dia dele aqui porque eu estava na seleção, mas desde o primeiro dia que eu cheguei eu senti ele já muito à vontade com as nossas dinâmicas. Como eu disse, tem algumas semelhanças em algumas coisas que ele já fazia, então aí fica mais fácil para ele ainda, porque é um jogador de top mundial, não sei quanto tempo foi top 3 dos melhores jogadores do mundo e tem o currículo que ele tem, então sabia que ele teria uma facilidade muito grande para se adaptar. Felizmente hoje já foi titular por algumas circunstâncias e deu conta do recado. É um jogador que a gente sabe o que pode esperar dele e tenho certeza que ele vai entregar para a gente dentro de campo. E é um Flamengo que vence por 2-0, o Chelsea também triunfou por 2-0 hoje um pouco mais cedo. Queria que você falasse um pouco do que a gente pode esperar do Flamengo contra o Chelsea. Ontem o Palmeiras mostrou que os times brasileiros são capazes de bater de frente com os europeus, mas o Chelsea tem uma camisa um pouco mais pesada do que o do Porto. O que a gente pode esperar do Flamengo contra o Chelsea nessa semana?
Bom, acho que o Porto é uma camisa muito pesada também, acho que não dá para se negar, os dois têm títulos de Champions League, então a gente espera um jogo muito difícil, não dá para comparar com o jogo do Palmeiras, é um jogo totalmente diferente, o Palmeiras joga de uma maneira diferente da gente, o Porto joga de uma maneira diferente do Chelsea, então a gente vai esperar um jogo muito difícil, e é um time com muita qualidade, é um time muito jovem, é um time que não só joga no pé, mas também joga com espaço, então a gente já conhece bem, a gente já vê alguns lances assim desde o início, desde que o Felipe chegou, de dinâmicas que são parecidas com o que a gente faz. Então hoje a gente pode acompanhar um pouco do jogo à tarde e tenho certeza que vai ser um grande jogo. Acho que a gente vai se preparar muito, é um jogo muito difícil, é um time de nível de Champions League, então atual campeão da Europa League, então é um time que vai nos colocar num nível muito alto e a gente tem que atender essas expectativas para conseguir vencer o jogo.